Beleza, agora você já tem o objetivo bem definido, o tema bem claro e o teu público-alvo, a tua persona. Agora você abre o software, posiciona o microfone para... Que porra eu vou falar? E aí que entra a importância do roteiro. Fica comigo até o fim desse vídeo que eu vou te ensinar como é que se faz um roteiro de podcast. Basicamente, o roteiro de podcast pode ser de dois formatos. O dividido em tópicos e o escrito exatamente o que a pessoa vai falar. Tipo um texto corrido mesmo. Esse roteiro dividido em tópicos, ele é muito bom para aqueles podcasts que são mais de bate-papo, ou de entrevista, ou essas coisas, porque eles servem mais, na verdade, como um guia para que o host, o entrevistador, ou quem for, não se perca no assunto principal do episódio. É comum, né, que as pessoas comecem a conversar, e aí puxa um assunto de um lado, puxa um assunto do outro, e quando vê sobre aquele assunto principal acaba se perdendo. Então esse roteiro dividido em tópicos serve exatamente para isso, para manter a galera no mesmo assunto. E criar esse tipo de roteiro não tem realmente muito mistério, é uma questão de você pensar como é que você quer que a conversa se estenda do início ao fim. Então você vai colocar o tópico 1, o tópico 2, o tópico 3, o tópico 4, quantos tópicos você achar necessário para a conversa. Por exemplo, vamos falar de futebol. Vai ser um podcast sobre futebol e especificamente esse episódio vai ser sobre Campeonato Brasileiro. Eu sempre acabo usando futebol, não sei porquê. O primeiro tópico, por exemplo, vai ser sobre o líder do brasileiro. O segundo tópico vai ser sobre as transferências do Campeonato Brasileiro até agora. O terceiro tópico vai ser sobre as finanças. O quarto tópico vai ser sobre o último colocado, a zona de rebaixamento. Enfim, você vai estruturar essa conversa em tópicos que você achar mais interessante e vocês vão conversar sobre isso. Como eu disse antes, ele é mais direcionado para aqueles podcasts de bate-papo, de entrevista, porque ele humaniza, né? Ele humaniza as pessoas que estão conversando ali. Faz com que o ouvinte realmente se sinta parte da conversa. E todo o conteúdo fica mais natural. E o outro modelo de roteiro é aquele do texto corrido. É aquele que está escrito exatamente o que a pessoa vai falar. Esse tipo de roteiro ele é mais adequado àqueles podcasts de storytelling ou aqueles mais dissertativos, onde a pessoa comenta sobre um assunto específico ou tudo mais, onde ela vai redigir a opinião dela e depois ela vai falar, vai gravar isso, vai locutar isso, vai narrar isso no episódio. Esse modelo de roteiro, ele acaba gerando um pouco mais de autoridade para a pessoa que está lendo aquilo, como se ela fosse realmente uma pessoa extremamente importante dentro da área. Porém, ela não dá essa humanização no conteúdo. É como se realmente você está ouvindo uma pessoa falar um texto que já foi escrito. É notado, isso é notado. O ouvinte está ouvindo, o ouvinte sabe que está ouvindo um texto que foi escrito previamente e está sendo narrado nesse momento. Por isso que ele fica muito mais adequado aos podcasts de storytelling, porque é natural que a pessoa escreva a história toda ali antes e depois narre da forma como ela achar melhor. A pessoa que conseguir bolar uma história assim naturalmente na cabeça, parabéns para ela, viu? Para fazer esse tipo de roteiro, não tem realmente mistério também. Você vai simplesmente digitar aquilo que você quer falar. Se você for usar trilhas diferentes, efeitos sonoros, talvez ambiências, se for um podcast de storytelling, é muito importante que você coloque exatamente no ponto que você quer que vá essa trilha, que vá esse efeito ou o elemento sonoro que for. Porque no momento, se você tiver um editor externo ou alguma outra pessoa que esteja fazendo isso para você, ele precisa entender exatamente onde que termina o parágrafo e onde que começa o próximo elemento sonoro. Onde que começa a trilha, onde que começa o efeito. Então, por exemplo, você está ali lendo uma linha e então ele foi lá com a espada dele e matou o gigante. Ok, ponto. Em seguida, vai mudar a trilha. Então, no teu roteiro tem que estar especificado ali. Muda a trilha, por exemplo, né? Você pode até deixar especificado que tipo de trilha mais ou menos você quer. Então você coloca assim, muda a trilha e coloca entre parênteses, por exemplo, alguma coisa assim. Coloca alguns elementos que você imagina que seja melhor para essa trilha. Então, por exemplo, violão, medieval, guerra. Elementos como se fossem palavras-chave, tags, né? Que ajudem o editor depois, na hora de editar esse episódio, ajuda o editor a procurar uma trilha mais certinha para aquilo que você está imaginando para a tua história. E se entrar algum efeito sonoro, logo abaixo, na linha seguinte, você vai colocar efeito de espada, efeito de grito de monstro, sei lá.
Um pouquinho diferente do formato de bate-papo, esse tipo de roteiro também serve como uma guia. Só que é uma guia da trajetória da história. Então, onde que começa a trilha, o que fala em cima dessa trilha, onde que começa a outra trilha, onde que começa o efeito. Enfim, o editor vai ler aquele roteiro de cima a baixo, do início ao fim, e vai colocar exatamente os elementos sonoros na posição certa para que a história se mantenha coesa dentro daquilo que você imagina. No resumo do vídeo todo, o roteiro é o coração do teu podcast. Sem roteiro, o teu conteúdo se perde. É muito provável que você vai se perder no teu raciocínio se você não tiver um roteiro. Às vezes, dependendo do teu projeto de podcast, você realmente pode sentar 5 minutos antes de gravar e estruturar ali os tópicos da tua conversa. Ou, se você está fazendo um podcast narrado, um storytelling, alguma coisa, aí você precisa sentar, um audiodocumentário, você precisa sentar e organizar realmente um roteiro, vai ser toda uma pré-produção maior e mais dedicada a essa pré-produção para que o teu roteiro fique bom o suficiente e expressando exatamente aquilo que você imaginou para o teu podcast, tá bom? Então, independente do teu projeto, faça um roteiro. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, clica aqui para se inscrever, também ativa o sininho para receber as notificações sempre de vídeo novo, ok? Comenta aqui embaixo se esse conteúdo realmente te ajudou a pensar e entender a importância do roteiro para o teu podcast. E também passa um feedback do que você achou desse conteúdo, beleza? Muito obrigado novamente por ter ficado até o final. Até o próximo vídeo. Um abraço!